A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor. Abre a palavra de Deus em Mateus 21. Capítulo 21. Que leremos a partir do versículo 12. Glória a Deus. Disse assim a palavra do Senhor. E tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeias dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. E vós, porém, o transformais em covil de salteadores. E vós, porém, o transformais em covil de salteadores. Oremos. Soberano Deus e grandioso Pai, nós lemos neste momento, ó Pai, a Tua palavra, e nós cremos no poder da mesma, que é a revelação do que está no coração do Senhor para os nossos corações. E pedimos, querido Deus, que todo espírito contrário que vem querer roubar o entendimento da Tua palavra nesta noite, que seja repreendido em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor venha falar em cada coração aqui, conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade. É o que é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, igreja, em nome do Senhor Jesus. Autoridade do Messias. Jesus, ele fez a primeira purificação do templo. A primeira vez que ele entrou em Jerusalém depois do seu batismo. Ali ele encontrou um quadro como esse aqui. E ele, iniciando o seu ministério, ele já estava preocupado em trazer uma purificação, um zelo na casa de Deus. E aqui fala que, quando ele, a última vez que ele entrou, né, depois ali na véspera da Páscoa, logo quando ele ia já voltar para o Pai, e ele encontrou aquela situação, ele vendendo, fazendo da casa de Deus um lugar de negócios. Irmãos, assim como nós gostamos, eu creio que os homens também gostam, de ficar num ambiente saudável, bem cuidado, limpinho, cheiroso. Assim também é o Pai. Ele preocupa também com a tua habitação. É tão gostoso quando nós voltamos para a nossa casa e ali nós encontramos, né, as coisas ajeitadinhas, arrumadinhas. Eu acho maravilhoso. Minha mãe me ensinava assim que zelo não está com as coisas que tem. A pessoa pode ser zelosa, pode ser... A roupa não é valorizada pela sua etiqueta, não pela sua qualidade, mas assim pelo cuidado. A pessoa pode colocar uma roupa da melhor qualidade, de uma grife, né? Mas se ela não estiver manchada, mal passada, nossa, eu detesto uma roupa mal passada. E graças a Deus, meus meninos, tudo lá, meus meninos aprenderam essas coisas. De ver eu fazendo, eles aprenderam. Então, eu tenho um que ele trabalha no banco desde 14 anos. E na época que ele começou a trabalhar, eram aquelas camisas brancas, tinha que ser camisa branca, aquelas camisas ruins para passar. E ele via eu ali passando, né? E ele ia levar com aquelas camisas bem passadinhas. E eu sentia prazer naquilo. E ele aprendeu. E para a felicidade da minha nora, hoje ela fala, eu não sei passar roupa como o Wanderson, então ele que passa as roupas dele. Ô, doutor, eu passo as roupas dele, põe lá, ele pega e passa tudo de novo.
Então, irmãos, isso é zelo com aquilo que Deus nos dá. E o Senhor Jesus nos ensinou isso. Ser zeloso pelas coisas de Deus. Certa vez ele disse, tudo que o Pai me dá, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então ele cuidava das coisas dele. Deus deu ele, né, esta missão de vir aqui para poder tomar o nosso lugar, ser o nosso substituto ali naquela cruz e nos transferir para o reino da tua luz. E ele nos ensinou a ser zelosos com as coisas. E Jesus, ele foi direto no templo, foi direto para o templo. Assim que ele foi batizado, que ele voltou, né, do deserto, que primeiro ele foi, você sabe, ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, e ali ele ficou 40 dias antes dele começar o seu ministério. Mas, fala que quando o Senhor entra numa casa, primeira coisa que ele faz é colocar as coisas em ordem. Nós precisamos aprender a colocar a nossa vida em ordem, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Nós precisamos buscar de Deus a direção, porque Deus, ele gosta das coisas organizadas. Se você ler lá no início, o Senhor, quando ele criou todas as coisas, ele foi fazendo tudo em sintonia, uma coisa após a outra. Ele não foi bagunçando, não. Ele foi colocando uma coisa após a outra. E quando uma pessoa é organizada, o serviço rende mais. Quando a pessoa começa trabalhando de acordo, né, terminando uma coisa, fazendo para fazer outra, ou se não, fazendo de acordo, né, ali termina e vai fazendo, as coisas ficam bem mais, fica mais bem feita. Eu estive com um pedreiro um dia desses, lá em casa, uns meses atrás, mas que ele começava tudo de trás para frente. E eu falava assim com o meu esposo, assim, mas não é possível. Ele começava, ele queria fazer o piso primeiro para depois levantar as paredes. Ele queria primeiro colocar a cerâmica para depois rebocar. Então, era uma coisa terrível. E a gente vê que vira bagunça. E aí, nós aprendemos aqui nesse texto que o nosso Deus não gosta de bagunça. Não gosta que abusa da casa dele. Ali eles estavam fazendo coisas que desagradou o Senhor. Os cambistas e os outros mercadores faziam transações desonestas, trocando moedas, fazendo negócio dentro das casas de Deus. Hoje, irmãos, ainda existe mercado ainda da palavra de Deus, infelizmente. Nós temos vivido isso. Nós temos, né, testemunhado essas coisas, visto essas coisas. Mas Jesus, o ato de purificar o templo, estava programando a nação a sua autoridade de Messias. Ele tem poder para expulsar o valente. Então, agora eu quero falar sobre a casa que o Senhor habita. Amém? Fala que quando Satanás ele toma posse de uma casa, o que ele faz é destruir aquele lugar. Mas a palavra de Deus nos fala que quando o valente está armado, porque o inimigo, ele chega, arromba, começa a dominar, começa a matar, começa a destruir. Nós vivemos um caso recente agora, de uma pessoa famosa, né, que ali, no momento de fúria, destruiu todo o apartamento, quebrou tudo, foi aquela coisa toda, e a gente viu ali possesso pelo inimigo. O inimigo, ele faz isso na vida da pessoa, às vezes a pessoa não percebe. Não é literalmente como foi lá as coisas derrubadas pelo chão, quebrada, mas ele quebra as coisas espirituais. Ele põe a vida no pó, ele destrói. E às vezes a pessoa não percebe o que ele está fazendo. Quando vê, já está amarrada, já está dominada, a casa já está bagunçada. Mas quando a pessoa abre o coração para o Senhor,
quando você abre o teu coração e deixa o Senhor entrar na sua vida, aí Ele começa a fazer, Ele começa a purificar. Nós precisamos deixar o Senhor purificar. Quando a casa limpa, ela cheira bem. Ela tem um cheiro gostoso. Eu tenho costume assim, às vezes quando eu não gosto muito de perfume, eu tinha mania de limpar a casa. Meu esposo está ali, é minha testemunha. Nós não tínhamos uma vida muito financeira, muito boa, né? Mas lá em casa tudo era encerado. Não sei se alguém aqui lembra daquelas coisas da cera misturada no vermelhão, no amarelão, né? Eu morei na casa assim. Com a primeira casinha que nós tivemos, né? O lotinho que nós compramos com dificuldade. E eu encerava até o banheiro. Eu gostava de encerar. Eu gostava de colocar flor dentro de casa, plantinha dentro de casa. Em cima da minha mesinha, lá da copa, eu forrava ali, botava uma passarelazinha, colocava plantinha ali dentro. E o que eu gosto de fazer? Perfume, às vezes, que eu não gosto muito, eu gosto, depois que eu limpo a casa, eu jogo no banheiro e passo um pano, e fica aquele cheirinho suave e gostoso. Irmãos, assim é a nossa casa. É o templo do Espírito Santo, que Jesus quer entrar e quer limpar. Ele quer purificar para Ele poder trabalhar. E Ele disse aqui, a minha casa. Então, o inimigo, ele é usurpador. Ele fez isso com o mundo. Mas o Senhor vai tomar tudo de volta. Então, Ele pega o corpo da pessoa que pertence ao Criador, e Ele domina e fica ali como se Ele fosse o dono. Mas aí vem o Senhor de todas as coisas, e quando você deixa Ele ser Senhor da sua vida, Ele chega, aquele valente que está ali armado, que está, né, com seus companheiros, fazendo a sujeira, quebrando tudo, como nós vimos essa história aí nessa semana que passou. Mas o Senhor chega e expulsa ele, expulsa com toda a sujeira, com toda desorganizações, e o Senhor começa a colocar a vida, começa a colocar a sua vida em ordem. Amém? E você começa a experimentar as coisas boas. Você começa a experimentar o bom perfume de Cristo. Você começa a saborear as coisas boas do Senhor. É no momento que o Senhor coloca em ordem. Então aqui Ele derrubou tudo, expulsou, mandou sair. Então o Senhor quer entrar na casa daquele que permite, aquele que quer ver o sobrenatural de Deus. Ele entra, Ele começa a expulsar os mau hábitos, Ele começa a expulsar a enfermidade, os vícios, as drogas, viciados que estão amarrados, destruídos. Se um ali invocar o poder de Deus, você é uma luz que brilha na sua casa, na vida da sua família. E quando você deixa Deus agir na sua vida, esta luz começa a adiar, começa a iluminar os outros, aqueles que estão com a venda nos olhos, aqueles que não têm visão de Deus, eles começam a ter uma visão diferente. Começa a ver em você algo diferente. Começa a ver uma transformação diferente. O falar do crente muda, a ação do crente muda, as atitudes do crente muda. E ali dentro da sua casa você começa a ver o poder de Deus agindo. O Rei dos Reis, ele chegou, não preocupou em ir no palácio, porque o reino dele não era deste mundo. O reino dele é espiritual. Então o que ele preocupa é com o nosso lado espiritual. E quando nós abrimos para Ele agir no nosso lado espiritual, as outras coisas vêm por acréscimo, irmãos. Não traz felicidade, não é o que você possui que traz felicidade, o que você possui no seu interior. É o que está no interior do homem, é que faz a diferença na vida dele. Que leva ele a ser uma pessoa feliz. Que leva ele a ter um sorriso, não um sorriso branco, um sorriso forçado, mas um sorriso que vem com liberdade, um sorriso que traz paz, um sorriso que transmite paz, uma palavra que transmite paz. O falar do crente é diferente, que nós possamos sentir isso em nossas vidas. Por isso ele continua a boa obra até hoje, na vida de cada um, limpando a casa, curando,
tirando o peso, tirando o fardo pesado. Jesus ainda continua convidando: vem a mim. Você que está com a vida toda bagunçada. Às vezes a família está tudo bagunçado. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: pastor, lá em casa está tudo bagunçado. Ninguém entende, nós não falamos a mesma língua. É uma confusão. Quando falo, o outro não ouve direito. Parece que eu falo uma coisa, meu marido escuta outra. As coisas estão tudo, parece que está de cabeça para baixo. Mas o Senhor quer colocar de cabeça para cima. Ele quer nos colocar acima das circunstâncias. Ele quer te colocar acima do problema. Ele quer te colocar nas alturas, que você possa experimentar o que Ele tem preparado para cada um. Jesus, ele, primeira vez, está em João 2, 12 a 22. Jesus entrou, começou a cuidar e preocupou também em cuidar depois, quando ele estava terminando aqui o teu ministério. Nós não podemos deixar que o inimigo roube a nossa visão. Não podemos olhar para os nossos problemas de maneira negativa. Você não pode olhar para as coisas que estão acontecendo à sua volta. O inimigo quer minar a nossa fé. Mas você pode olhar, está tudo bagunçado, parece que está bagunçado na vida daquelas pessoas que estão do teu lado, às vezes a tua rua, às vezes a tua casa. Irmãos, você tem autoridade. Quando Jesus falou para Pedro que estava dando para ele a chave, ele deu a chave também para você. A chave que você possa usar para fechar porta e abrir porta. Amém? Deus te deu autoridade. A chave significa autoridade. Deus te deu autoridade. Quando você vê que está o inimigo entrando para fazer bagunça, o que você vai fazer? Repreende em nome de Jesus. Você tem autoridade para isso. Repreende em nome de Jesus. Aqui não. Vai bagunçar no outro canto. Mas aqui não. Aqui tem o Espírito Santo, o meu ajudador. Ele que vai me conduzir aqui, que vai conduzir. Amém, irmãos? Enquanto os nossos filhos, todos aqueles que você adotou como filhos, eu gosto quando a Lúcia, outras irmãs aqui falam, eu tenho muitos filhos espirituais, é bom, né? Então, quando você está orando, creia que Deus está fazendo, Ele está organizando aquela vida, Ele está mudando aquela sorte, aquelas coisas que precisam ser tiradas, que precisam ser expulsas, o Senhor está expulsando. Amém? Está expulsando. Essa pessoa não tem poder, não tem força, não consegue organizar, não consegue libertar. Eu não consigo libertar. Me ajuda, eu não consigo. Eu ouço tanto isso. Pessoas que me ligam. Então, uma menina que está me ligando, né, amiga de uma pessoa que foi membro aqui da igreja, ela mora nos Estados Unidos. Aí ela sempre me liga. E ela fala assim, me ajuda. Eu não estou aguentando. Eu falo assim, mas com Jesus você vai vencer. Amém? Porque Jesus vai pôr isso aí em ordem. Não, pastor, meu filho não quer sair dos vícios. Meu filho está namorando uma pessoa desse jeito. Vamos orar, porque Jesus vai colocar isso em ordem, em nome de Jesus. Amém? O Senhor que coloca a tua vida em ordem. E olha que maravilha aqui mais à frente. Jesus, ele teve aquele momento de ira mesmo. E nós, irmãos, devemos ir assim contra o pecado. Nós não podemos aceitar o pecado. O mundo quer que nós aceitemos as coisas dele. Mas nós não podemos deixar que o inimigo dita as suas regras. Que ele dita as coisas para poder se fazer na igreja. A igreja de Cristo, ela foi instituída com poder para transformar o mundo. Amém? Nós podemos transformar, se começar por mim, se começar por você, aonde você mora, você começar a transformar, tem que transformar as circunstâncias que estão ao redor. Aí Jesus, ele irou e expulsou o pecado. Nós temos que expulsar o pecado. O valente está ali, ditando as regras dele. Mas o Senhor é mais valente.
Aleluia! Você pode dizer nesta noite: o Senhor é mais valente. Ele entra e tem que sair o mal. Tem que sair. Hoje nós louvamos a música que às vezes nós louvamos essa aí. Aí eu vou convidar um dia desse aí, essa mocidade, para vir cá louvar na terça-feira, né? Tem que sair, tem que sair. Vai sair o mal mesmo, em nome de Jesus. Que é onde o Senhor está. Ele não pode ficar. Ele não tem poder. Então, depois que Jesus expulsou tudo ali, colocou tudo em ordem, e ele está dizendo: a minha casa, a sua vida é do Senhor. A sua casa é do Senhor. Amém? A tua família é do Senhor. É do Senhor. O inimigo não pode tocar. Não pode. Ela pertence ao Senhor. É carimbada pelo Espírito Santo do Senhor. Nós temos o selo do Espírito Santo. Depois, disse ele, está escrito. Quando Jesus mudou, colocou tudo em ordem naquele lugar. Quando ele tirou dali os mercenários, aqueles que só pensavam em dinheiro, não estava preocupado com as coisas de Deus. Não estava preocupado na casa de Deus, reverência. Mas não é preciso ter reverência. Quando Moisés chegou diante de Deus, Deus estava numa sarça ardente ali no deserto. Moisés já tinha passado muitos anos de preparação. Tinha passado 40 anos, foi tentar defender teu povo. Depois ele foi, meteu os pés pela mão, não estava ainda, não era hora. Aí ele foi lá para o deserto, ficou mais 40 anos. E o Senhor apareceu para Moisés, dizendo para ele, para conversar com ele. E quando ele estava ali conversando, viu aquele fogo lá naquele arbusto que não consumia, não era normal. O fogo ali que ardendo não consumia. E Deus falou para ele assim: tira a sandália do teu pé. Às vezes nós precisamos tirar coisas de nossas vidas para estar na presença de Deus. Amém? Precisamos tirar coisas. Eu creio que a única coisa que Moisés precisava tirar naquele momento era a sandália. Quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, ele pegou e falou: eu vou lavar os pés, porque o resto já está limpo. Já estão purificados pela água. Às vezes você já está purificado pela palavra de Deus, mas ainda tem coisas que precisam ser tiradas na sua vida. Às vezes eu tenho coisa que precisa ser tirada na minha vida. Às vezes é só sandália, mas ela precisa ser tirada para permanecer na presença de Deus. Para permanecer na presença de Deus não é de qualquer coisa. O Senhor precisa santificar a casa para Ele trabalhar. O Senhor precisa eu preciso deixar o Senhor me moldar, trabalhar na minha vida. Eu preciso deixar Ele entrar. Ele entrou. Eu estou falando aqui do templo, que é o templo do Espírito Santo. Aqui nós podemos entender que era o templo lá feito por mão de homem. Foi o templo. Mas a palavra de Deus fala que o Senhor não habita no templo feito por mão de homem, mas habita no templo feito por Ele. Amém? Habita no templo feito por Ele. Então eu sou o templo do Espírito Santo. E às vezes para mim permanecer, para o Senhor habitar em mim, para sentir bem na minha vida. Assim como eu já dei o exemplo aqui, natural, de uma casa limpinha. Eu creio que os homens, é tão bom voltar para casa. Eu tinha um pregador que ele gostava muito de falar: nossa, mas é maravilhoso quando finda o dia para um trabalhador voltar para sua casa, encontrar as coisas em ordem, encontrar paz, encontrar a casa arrumada. É muito bom, não só para os homens, mas para as mulheres também. Como é gostoso a gente chegar, em casa, encontrar. E eu odeio ver coisa fora do lugar. Às vezes, outro dia, não sei que dia aí, meu menino estava falando: minha mãe, ela não gosta de ver coisa fora do lugar. Não gosto, não. Acho que com uns amigos a gente estava conversando. Aí eu imagino, eu trago para aquilo que eu vivo, eu trago para o lado espiritual.
Eu imagino como que Deus deve sentir, querendo nos usar, querendo trabalhar em nossas vidas. E nós, às vezes, estamos com a sandália suja, precisa tirar do pé. Talvez aquela sandália era a coisa que Moisés estava lá do Egito. Precisava ser tirada. Nós precisamos não olhar para trás, não deixar as coisas do Egito e entrar no reino de Deus. O reino dele não é deste mundo. No Salmo 69:9 fala que o zelo da casa de Deus. Irmãos, tudo que é na casa de Deus, consagrado ao Senhor, nós precisamos zelar. Nós precisamos zelar, ter amor pelas coisas de Deus. Quando nós temos respeito, temos amor pelas coisas do Senhor, nós agradamos o coração de Deus. Ele sente bem quando ele vê que nós estamos agradando a Ele. Aí eu quero falar aqui, olha, no último aqui, no versículo 14. Depois que o Senhor fez a limpeza naquele lugar, vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele o curou. Para o Senhor realizar a obra dele, o lugar precisa ser santificado. A igreja que está em pecado, que está cobertando o pecado, não tem jeito de crescer. A igreja que compartilha com o pecado, não tem jeito do Senhor trabalhar. A casa sem a limpeza, não tem jeito do Senhor trabalhar. Primeiro ele limpou a casa. Primeiro ele colocou as coisas em ordem. E depois vieram a ele os necessitados. Depois vieram a ele os que precisavam de ser curados. Aqueles que estavam cegos espiritualmente. E o Senhor curou. Irmãos, quando o Senhor santifica a minha vida, santifica a sua vida, outras pessoas são abençoadas através de sua vida. O Senhor quer te usar como um canal. Ele quer que você quer santificar a sua vida. Aquilo que você não consegue, mas eu não consigo santificar. Eu não consigo deixar isso. Eu não consigo deixar aquilo. Peça ao Senhor, porque com Ele tudo é possível. Amém? O Senhor realiza o sobrenatural na sua vida. Com o Senhor você vai conseguir deixar o pecado. Com o Senhor você vai ser um canal para Ele trabalhar, para abençoar muitos. Depois que o Senhor purifica o lugar, depois que Ele nos dá, né, nos coloca da forma que Ele quer, santificando o nosso coração, aí Ele vai abençoar outras pessoas. Ele vai trazer outras pessoas até você, para Ele trabalhar, para Ele curar, para Ele salvar, para Ele fazer maravilha através desta casa limpa, que eu creio que o Senhor está derramando a água dele, a água que sai do trono dele para limpar nesta noite. Precisamos deixar. Aí vieram ao Senhor e muitos foram curados. Muitos foram curados. É isso que o Senhor tem para nós, irmãos. É purificar, nos purificar, para através de nossas vidas, outros sejam purificados. Alcançar outros. Jesus quer alcançar muitas pessoas através da minha vida. Eu creio. E não morrerei sem ver o que Deus tem para fazer na minha vida. Você tem que dizer com autoridade: eu vou ver o que o Senhor tem para fazer na minha vida. Ele vai moldando, Ele vai limpando, como nós louvamos aqui. Eu falei de manhã, sou apaixonada com essa música. Acho linda, é uma mensagem, é uma oração. O Senhor quer limpar, Ele quer purificar para Ele trabalhar. Porque assim como você não consegue trabalhar num lugar desorganizado, num lugar sujo, imagina o nosso Deus que é santo. A casa dele também precisa estar limpa, para ele entrar e sentir a vontade. Não tem aquele negócio de quartinho, não. Eu já falei com meu esposo, ele tem um quartinho lá no fundo, lá, que é lugar que ele fica colocando as bagunças dele. Eu falei com ele, nós vamos acabar com isso. Então, as nossas vidas também, às vezes, tem um quartinho bagunçado, que o Senhor quer entrar ali também e colocar em ordem.
Às vezes tem lá um pecadinho que está lá, porque para o Senhor é isso, pecado é sujeira, pecado é desorganização, pecado é bagunça. Então nós temos que convidar o Senhor entra na minha vida e pode visitar todos os cômodos. Limpa tudo, tudo é seu. Lá naquele fundinho, lá aquele quartinho onde fica as baguncinhas lá, que gosta de guardar um monte de coisinha lá, parafuso, pedacinho de pau, não sei mais o que. Então, entra lá, Senhor, vai tirando. Aí limpando, faz uma Páscoa, né? Páscoa é tirar as coisas velhas, deixar o novo chegar. Que o Senhor possa abençoar esta palavra em nossos corações, em nome de Jesus, amém? Limpar todos os cômodos. Nós possamos, no Senhor, tirar tudo, para que o Senhor possa usar a nossa vida por um todo, em nome de Jesus. Tudo, né? Usar nossa boca, nossos olhos, nossos lábios, nossas mãos. É isso que o Senhor quer, irmãos. Às vezes nós podemos ver isso, cômodo, cada parte do meu corpo. Eu não posso deixar nada. Eu tenho que santificar. Se a coisa que eu estou olhando não agrada o Senhor, eu tenho que deixar. Se aonde eu estou pisando, eu sinto que não agrada o Senhor, eu tenho que guardar meu pé. O Senhor quer usar meus pés para anunciar a boa palavra dele, a palavra de salvação. Se a minha boca está falando coisas que desagradam o Senhor, palavra torpe, então eu tenho que rejeitar isso. Senhor, coloca um guarda na minha boca. Davi orou assim, amém? Você pode orar também. Senhor, coloca um guarda na minha boca, guarda meus lábios, que ele possa sair palavra de vida, palavra de vida. É isso, o Senhor usar todos os cômodos de nossas vidas.